E aí, no vídeo de hoje nós vamos conhecer o ANCAP nordestino, dando início a essa série de vídeos onde eu busco analisar várias personalidades diferentes e o que elas defendem na internet. Na verdade eu sempre fiz isso, mas agora eu vou fazer mais e melhor. Sem mais enrolações, deixa eu entrar nesse maravilhoso mundo dos debates e jovens debatendo ideias e tretas, e vamos lá, deixa eu ir pra esse mundo logo. Finalmente, podemos continuar. E esse aqui é o perfil analisado de hoje, Niel, o austríaco nordestino, voluntarista que faz vídeos sobre economia. E voluntarismo, para quem não sabe, é um tipo de anarcocapitalismo. Mas que engraçado o perfil desse rapaz, né? Aqui na bio diz que ele é um voluntarista. O que é que isso quer dizer? Tem uma explicação bem legal no site voluntarist.com. Lá tem o símbolo do voluntarismo, ok, se vê. E esse artigo, o que voluntarismo significa para mim? O artigo tem uns 10 pontos, mas eu vou comentar aqui o que eu acho mais interessante. Primeiramente, caso você não saiba, a palavra voluntário vem de vontade. Eu, como voluntarista, acredito que a vontade é um fator primordial para os contratos. Então não pode haver um contrato se antes não tiver tido vontade entre as duas partes. Afinal, se um cara tem relações com uma mulher de forma não consentida, aquilo é um abuso. Não houve vontade da parte dela. Da mesma forma, se alguém toma tuas coisas sem teu consentimento, sem a tua vontade, aquilo é roubo. Por isso os voluntaristas veem o Estado como uma organização ilegítima. Porque você querendo ou não, estando contente ou não com o serviço do Estado, você tem que pagar. Além, é claro... Interessante isso. O Estado utiliza agressão. A agressão é errado. Portanto, o Estado toma ações ilegítimas. Faz sentido pra mim. Mas, será mesmo que a agressão é injustificável? Ou podem existir algumas situações onde é melhor que alguém suje suas mãos pelo bem das pessoas? Por exemplo, um Estado surge monopolizando a coerção em determinada região. Isso vai, no mínimo, impedir que algumas outras milícias cobrem impostos dessas pessoas, fazendo com que o monopólio da violência crie, na verdade, uma certa ordem dentro dessa sociedade e evite a concorrência por esse monopólio. Como, por exemplo, uma sociedade que vive em guerra civil, ou com várias gangues disputando territórios o tempo todo. Mas nesse cenário onde seria melhor que alguém monopolizasse a violência, será que continuaria ilegítima a criação de um Estado? Será que nós deveríamos entregar a nossa sociedade para outros grupos criminosos só para não correr o risco de ser antiético? Enfim, eu só quero colocar os pontos de vista opostos, seja lá qual for a ideia que me seja apresentada. E é isso, sem militância. Estou tentando expandir o nosso conhecimento, debatendo sobre todas as ideias. Por isso que eu levantei esse ponto. Uma das possíveis funções que o Estado pode ter e acabar sendo uma melhor opção, por mais que não seja ideal. Enfim, também não estou falando de ética aqui, apenas economia e utilidade. Mesmo assim, difícil defender a ética se ela for deixar que outras milícias controlem a sociedade. Enfim, já falei demais, bora continuar. Por isso os voluntaristas veem o Estado como uma organização ilegítima. Porque você querendo ou não, estando contente ou não com o serviço do Estado, você tem que pagar. Além, é claro, das regulações malucas e monopolização de serviços. Ué, mas como funcionaria isso de tudo ter consentimento, você pergunta? Então, os governos deveriam permitir uma livre associação. Se você concorda com o governo A, você pode se sujeitar às regras do governo A. Se prefere as do governo B, se sujeita do governo B. Eu tenho um vídeo com um exemplo histórico bem legal, vou deixar aqui em algum lugar para... Interessante essa questão que ele levantou aqui. Realmente, se os governos tivessem que competir entre serviços de governança, serviços públicos em geral, a gente poderia ver qual que está cobrando menos imposto, entregando mais coisa. Só que hoje em dia, como você é obrigado a pagar, por mais que o serviço seja ruim, foda-se, você vai pagar, é monopólio. Ok, entendo isso. Só que essa questão de ter consentimento para tudo também pode trazer alguns problemas. Ela não é uma solução perfeita. A vantagem da existência de um contrato estatal não é apenas você tem que pagar imposto, mas também uma garantia de que todos na sociedade também irão contribuir para a construção de algum bem coletivo. Financiar algo coletivo faz mais sentido se mais pessoas pagarem. E se for tudo voluntário, alguns negócios poderão ser financiados com maior lentidão e ineficiência. Por exemplo, em casos de defesa militar ou uma obra importante. Nesse momento, seria melhor pagar e ter a certeza que os outros também vão pagar, sem precisar convencer todo mundo. Então aqui o nosso ANCAP vai entrar em uma discussão com um tal de Obolebo sobre os países mais ricos explorarem os países mais pobres via comércio. Pra gente entender melhor, vamos assistir o TikTok do cara antes. Obolebo. Teoria da dependência.
países ricos empobrecem os países mais pobres. Os países ricos dizem não querer manter a pobreza dos países pobres, mas na realidade a estratégia econômica que os países desenvolvidos propõem aos países subdesenvolvidos não é a que fez os mesmos ficarem ricos. Os países pobres ouvem dizer que sua economia crescerá se eles abrirem as fronteiras ao comércio internacional, sendo que os países ricos estão em posição dominante e exploram os países pobres com condições comerciais desiguais. Esta estagnação faz a economia dos países subdesenvolvidos encolher, enquanto os países ricos tornam-se mais ricos, os pobres ficam mais pobres, fazendo com que as cadeias globais de valor nunca mudem. Em 1960, o economista André Gunder Frank chamou isso de teoria da dependência. Países mais ricos realmente empobrecem os países mais pobres? ANCAP nordestino, por favor, nos esclareça sobre essa questão. Nos ilumine. Países ricos empobrecem os países mais pobres. Não é bem assim, eu vou mostrar por quê. Imagine que o Brasil consegue produzir um carro em 20 horas e um celular em 10 horas, enquanto os Estados Unidos produz um carro em 30 horas e um celular em 5 horas. E podemos transformar tudo isso nessa tabela aqui. Nesse exemplo, em produzir carros, o Brasil... ele vai usar a lei das vantagens comparativas de David Ricardo. David Ricardo! Eu adoro o nome desse cara. Mas eu já adianto aqui que eu tenho uma posição de meio termo entre esses dois debatedores e eu vou apresentar meus motivos daqui a pouco. Vamos ver o que ele vai falar. Nesse exemplo, em produzir carros, o Brasil é melhor porque ele gasta menos tempo que os Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos é melhor na produção de celulares por gastar menos tempo. Isso é o que nós chamamos de uma vantagem absoluta. Ou seja, um país é melhor em produzir uma coisa, outro país é melhor em produzir outra coisa. Então é melhor eles trocarem essas coisas que eles produzem melhor. O total de horas gastas pelos dois países vai ser 3.250 horas. Agora vamos pensar o seguinte, em vez de cada país produzir 50 de cada, o Brasil produz logo 100 carros e os Estados Unidos 100 celulares. E aí eles trocam, para que aí cada um tenha 50 de cada, igual na situação anterior. Olha só, então se esses países comercializam entre si, eles vão gastar apenas 2.500 horas para fazer tudo. Lembra do valor que deu antes, quando eles não comercializavam? 3.250 horas. Agora eles estão muito melhor. Mas esse foi um exemplo fácil, vamos agora para outro mais... Tá, em resumo, ele está querendo dizer que existe uma vantagem em realizar o comércio. Se você é mais eficiente em produzir carros e os Estados Unidos é mais eficiente em produzir celulares, o Brasil produz carros, os Estados Unidos celulares e os dois comercializam entre si. Logo, dá certo para os dois. Mas ainda tem alguns problemas. Por exemplo, como o cara lá do outro vídeo falou, teoria da dependência. Os países mais desenvolvidos saíram na frente na produção de várias coisas, como por exemplo, tecnologia. Em várias das vezes eles querem trocar essa tecnologia com a gente por commodities. Então não vale a pena a gente ficar a vida inteira trocando commodities por tecnologia e nunca desenvolver o nosso setor tecnológico, que tem maior valor agregado. Porque isso aqui não leva em consideração que um dia o Brasil pode se tornar melhor na produção de celulares do que o próprio Estados Unidos. Ah, mas o Brasil nunca vai se tornar melhor que os Estados Unidos na produção de celulares, concordo. Então sim, o que ele está falando aqui faz sentido para várias coisas, mas não significa que seja em todos os casos. Por exemplo, a China já está alcançando os Estados Unidos na produção de celulares. E se eles tivessem sempre só comprado dos Estados Unidos, talvez eles nunca tivessem o desenvolvimento desse mercado interno. Mas ok, vamos continuar a explicação. Mais elaborado. Vamos lidar com carros e salsichas. Aqui estão as horas necessárias para produzir em cada país. Perceba que nesse caso o Brasil tem a vantagem absoluta, ele consegue produzir os dois bens em muito menos tempo. Mas é agora que a coisa fica interessante. Então vamos lá, o que acontece se os países não comercializarem? Vai dar um total de 4.250 horas. Agora, se cada país se concentrar em produzir apenas as suas vantagens comparativas, e daí comercializarem para cada um ter 50 de cada, nesse caso eles vão gastar apenas 3.500 horas, muito menos do que 4.250. Moral da história, mesmo que um país seja muito mais produtivo do que o outro, ainda assim pode ser vantajoso com ele comercializar com outro país, e que isso vai trazer um benefício para ambos os países, tanto o país bem produtivo quanto o país pouco produtivo. E isso que eu mostrei para vocês é algo que está há anos no estudo da economia, desde os tempos de Adam Smith e David Ricardo. Esse aí da foto, inclusive, é o David Ricardo, o que deu a maior contribuição para as chamadas vantagens comparativas. É assim que o comércio, que o livre mercado proporciona maior riqueza. Nós conseguimos produzir mais coisas com menos recursos e menos tempo. Isso porque cada... Sim, matematicamente faz sentido, mas você também tem que levar outras coisas em consideração. Por exemplo, você vai estar gerando dependência financeira e econômica de um país estrangeiro. Isso é muito perigoso. Além da questão do curto, do médio e do longo prazo, em que desenvolver mercados internamente pode fazer mais sentido do que comprar a vida inteira de outro país. Porque existe uma curva de desenvolvimento do mercado. Se você passa por essa curva inicial, começa a valer mais a pena produzir no próprio país. Só que se você já comercializa desde o começo, você nunca vai romper essa curva e ter os benefícios da produção local. Tudo isso influencia se vale a pena ou não comercializar com outro país. Abrir o setor, que seja. Enfim, continuando. Cada um se concentrou em produzir aquilo que é melhor.
Por isso não é à toa que em uma pesquisa 100% dos economistas disseram que tarifas de importação não são uma coisa boa. Se isolar do mundo é ruim, comércio com outros países é bom, sejam países ricos ou países pobres. E o engraçado disso... E países autoritários? Que tal a gente virar dependente economicamente da China? Não é uma boa ideia. Não tem como falar que 100% dos casos isso vai ser bom. Talvez no curto prazo, em um mundo hipotético e filosófico, analisando uma situação específica assim, seja 100% bom. Colocado no papelzinho ali. Aí é 50 de lá, aqui é 100 daqui, trocou lá com aqui, todo mundo ganhou. Não é bem assim a realidade, na minha opinião. Na minha opinião. Na verdade, não é nem na minha opinião, é no que eu pensei agora. Talvez essa nem seja a minha opinião. Então relaxa aí, militante. Mas enfim, uma coisa todo mundo tem que concordar, não é bom depender de países autoritários e dependência econômica é dependência política. É uma galera socialista meio indecisa. Se eles veem os países da África comercializando, eles dizem, não, estão sendo explorados. Então o comércio explora esses países. Ao mesmo tempo que dizem que Cuba é pobre porque sofre embargos e por isso não pode comercializar. Meu amigo, se decida, comércio enriquece ou empobrece? Tem socialista que vai querer taxar tudo. Ai, taxa tudo do exterior. Porque sim. Mas eu acho que não, a lei que ele descreveu aqui faz sentido na ampla maioria das questões. Eu sou completamente a favor de comércio exterior, interior, exportação e importação. Eu sou a favor dessa porra, pra deixar claro. E na maioria das vezes vai ser bom não ter tarifas de importação, porque a gente pode importar máquinas, computadores, celulares e coisas de outros países e criar novas coisas aqui dentro com essas. Tem certos setores que é bom não criar uma mega dependência de certos países, mas na ampla maioria dos produtos é melhor deixar vir de fora para as pessoas comprarem aqui por um valor menor e terem mais dinheiro para investir em outros mercados locais. Enfim, bora pro próximo. Aqui ele vai falar sobre hashtag moeda, hashtag inflação, hashtag economia. E eu sei que vocês gostam muito disso, então, mesmo que você não goste, saiba o que é inflação, seu idiota. É o mínimo. Vamos lá. Sabe quantas vezes o Brasil já mudou de moeda? De nome foram 9 vezes. Em 2 ocasiões o nome se manteve, mas os centavos deixaram de existir. E em outras 6 eles cortaram 3 zeros. É tipo você pegar uma cédula dessas aqui e cortar o zero. Assim, R$20 passa a ser R$2. Só que isso aqui foi cortar só um zero. Então, antigamente eles cortaram 3 zeros e assim 1000 unidades antigas passaram a ser uma unidade da nova moeda. Mas a exceção aí foi o real, onde 2.750 cruzeiros passaram a valer R$1. E foi isso que fez a paridade com o dólar. Sim, R$1 já custou $1. Pra você... Nossa, imagine que delícia! R$1, $1. Eu amo o benefício de moeda forte. A gente ganha dinheiro aqui, pode viajar e gastar numa paridade que não seja absurda. Tipo, minha casa por um sorvetinho em Nova York. Mas enfim, isso que o governo fez nessa época se chama Currency Board. É um regime de pareamento cambial que eles colocaram R$1 como $1. Aí o Banco Central brasileiro precisava ter determinada quantidade de dólares que pudesse ser trocada por reais a qualquer momento, fazendo com que os outros países dessem credibilidade à nossa nova. E a parte boa também é que isso limitava os gastos dos políticos. Hoje em dia é assim, faltou para construir estádio na Copa, faltou para fazer não sei o que lá, faltou para dar auxílio para tais pessoas que estão aqui protestando enchendo o saco. Imprime dinheiro, foda-se. Dinheiro, foda-se. Imprime dinheiro, foda-se. É assim que se resolve o problema hoje em dia. Resultado, inflação pra um caralho. Enfim, é importante que você saiba que a inflação nada mais é do que um imposto disfarçado. Alguém, em algum lugar, está criando novo dinheiro e jogando na economia para comprar alguma coisa. E você está pagando por isso, via desvalorização do seu dinheiro. Por exemplo, você está lá jogando banco imobiliário com seus amigos, aí tem um amigo seu com a impressora ali embaixo, imprimindo cédulas para ele no jogo. Ele vai conseguir comprar um monte de coisa? Olha, é o milagre do dinheiro infinito. Só que agora tem maior quantidade de dinheiro no tabuleiro e as casas continuam as mesmas. Produtos e serviços continuam os mesmos, logo o dinheiro começa a valer menos. Só que ele não começa só a valer menos para o seu amigo bonitão que está imprimindo. Um pouquinho do dinheiro de cada um vai valendo menos a cada vez que ele imprime uma nova nota e coloca no tabuleiro. Conforme os produtos vão sendo comprados, os preços vão se ajustando e você vai tendo que pagar mais caro porque outra pessoa imprimiu. É isso que acontece na nossa economia atualmente. Enfim, bora pro próximo TikTok. Cara, na minha opinião... É uma resposta a um comentário sobre... Mano, na sua opinião, por que existe tantos defensores do comunismo / socialistas, mesmo com fatos que nunca deram certo em lugar nenhum? Na verdade, não tem tanto comunista assim, tem mais socialista que sabe meia dúzia de ideias ali, achou a teoria bonita e defende. Comunista mesmo, raiz,
Só o PCO mesmo. O resto é Nutella. Ah, ok, vamos ver aqui. Por que tem tantos comunistas, na opinião de ANCAP libertário, ANCAP nordestino, austríaco nordestino? Porra! Desculpa, eu sou um ignorante. Vamos lá. Cara, na minha opinião é o seguinte, primeiramente o comunismo tem um marketing muito bom. Não só isso, mas a própria forma das ideias, as coisas são bonitinhas e coloridas. Existe por parte de muitas pessoas um grande apelo à emoção. Porque se você se diz contra o comunismo, eles chegam pra você e dizem, como assim, você não tem compaixão? Você odeia os pobres? E tem pessoas que de fato têm compaixão pelos pobres, que ajudam os pobres, e que defendem o comunismo porque é o sistema que elas conhecem que acham que vai resolver esses problemas. Às vezes até por falta de olhar outras opções mesmo. Tem também as pessoas que são motivadas pela inveja. Elas não estão nem aí se funciona ou não, se é bom ou não, elas só querem ver rico se ferrar. E querendo ou não, inveja é um apelo forte porque é um sentimento muito presente dentro dos seres humanos. E eu diria que um outro ponto importante é, o governo escolhe as matérias, os livros, os assuntos que você estuda na escola. Eu cheguei a ver Marx na escola. Marx que fez uma crítica à economia política. Só que outros autores fizeram críticas à economia política tão boas quanto ou até melhores que a de Marx, como Bakunin e Proudhon. Esses eu nunca ouvi falar na escola. Por que então Marx recebe tanta ênfase? A minha teoria é, o governo quer mais poder. Então o governo vai querer que se ensine nas escolas o que dá mais poder ao Estado. Cara, na minha opinião é o seguinte. Interessante essa questão. Ele pontuou vários motivos aqui nesse pequeno 1 minuto. Caramba, parabéns por dar tanta informação em tão pouco tempo. O problema é que eu me perdi já e não sei qual que eu comento. Grande apelo à emoção. Porque se você se diz contra o comunismo, eles chegam pra... Tá, aqui ele falou do apelo à emoção. Meu Deus, tem pessoas passando fome com tão pouco, enquanto outras têm tanto. Sim, mas as sociedades que pegaram muito dessas pessoas e tentaram dividir para as outras acabaram com todo esse dinheiro em pouco tempo porque eles meio que destruíram a cadeia produtiva e como tudo funcionava e como as pessoas se motivavam para produzir mais. E meio que no longo prazo todo mundo ficou pobre. Isso não leva em consideração. É claro, aconteceu em algumas sociedades. Você vai conseguir pegar o dinheiro de todo mundo ali e financiar a comida para os pobres por determinada quantidade de tempo. Mas e depois? A gente precisa ter as engrenagens rodando. E o capitalismo mantém as engrenagens rodando. O comunismo meio que trava todas as engrenagens, distribui tudo e aí a máquina para de funcionar. Pelo menos foi assim em alguns países. Não tô falando que vai ser assim pra sempre. Não tô determinando nada. Tô só falando o que tá vindo na minha cabeça aqui. Discordou, refuta. E o que mais que ele falou? Não se é bom ou não, elas só querem ver rico se ferrar. E querendo ou não... Daí tem essas pessoas que tipo, foda-se. O cara é um empresário, organizou a empresa, teve que pensar pra caramba, assumir riscos, teve uma ideia genial, foda-se, ele não pode ser rico. Ele não pode ser rico. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. E não valoriza o trabalho da outra pessoa. Por mais que ela tenha criado um produto ou um serviço que melhorou a vida de diversas outras pessoas, convenceu elas a voluntariamente entregarem o dinheiro pra ela. Então, porra, mano. Enfim, é muita coisa pra comentar sobre esse TikTok. São milhares de motivos do comunismo ser muito popular. Como, por exemplo, os professores já são comunistas, aí eles mesmos que são os professores da faculdade, então eles vão formar alunos comunistas que vão virar os novos professores, que vão ser comunistas, e vai virando um ciclo de comunismo dentro da academia brasileira. É meio que um ciclo sem fim já, que é difícil de quebrar. Mas ok, vamos pro próximo. Ué, mas o que é que isso tá fazendo aqui? Meu Deus. Agora sim. Tá bom. Enfim, não tem muito o que eu falar sobre isso aqui. Apenas um vídeo de humor. Odiar o socialismo é engraçado. Então é isso, muito obrigado quem assistiu até aqui. Deixa um like e até mais.